ao vivo. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deixa eu achar a gente aqui. Deixa eu achar também. Hoje a gente vai falar sobre a espiritualidade da nova era, né? É um termo que a gente usa sempre e que fica um pouco solto, né? Então vamos falar um pouco do conceito da espiritualidade da nova era? Boa noite, Boa noite, galera. Deixa eu ver que a Ariadne entrou. Boa noite. Vou tirar o som aqui. Agora eu tirei o som. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa da espiritualidade da nova era, né? Eu sempre falo, é um conceito que eu sempre menciono durante as aulas, né? Tudo que a gente vai falar acaba saindo esse termo, né? Por que a gente menciona esse termo? O que isso quer dizer? A gente está querendo lançar uma nova religião? Que negócio é esse, né? Não, nada de religião, tá, gente? Muito pelo contrário, tá? Nada contra as religiões, mas elas têm o seu propósito dentro do tempo e do espaço, né? E vamos falar um pouquinho o que significa isso. Você sabe o que significa isso, Fernando? Um pouco. É aquela coisa que a gente meio que entende, meio que com o coração e não com a mente, né? Porque eu acho que é o que eu buscava, na verdade, já há algum tempo, de tentar sair e ficar preso à questão de religião. Eu sempre tive assim, uma afinidade maior com o espiritismo, mas mesmo assim eu sentia que, poxa, não é só isso, eu não quero ficar preso. E eu acho que tem a ver com isso, né? Sim, é até legal a gente começar por aí, porque às vezes as pessoas falam assim, como que a Suzy trabalha com as divindades, trabalha com o Arcanjo Miguel, sem religião? Como assim espiritualidade? Um dia eu falei para um senhor sobre isso, não, eu trabalho com a espiritualidade, mas sem religião. Ele fez assim uma cara assim para mim, tipo, ele não conseguia imaginar como que seria possível um trabalho espiritual sem religião. Como assim? Ele não conseguia conceber isso dentro da cabeça dele. Até porque as pessoas meio que, quando se fala espiritualidade, meio que já faz um link direto com o espiritismo, né? Ou o espiritismo, pelo menos alguns que eu conheço. ou espiritismo ou filosofias que tratam de alguma forma, mas sempre com um cunho religioso por trás. E aí quando a gente fala de espiritualidade da nova era, é um conceito geral que inclusive vai totalmente contra dogmas e conceitos que te prendem a coisas externas para buscar o seu lado espiritual, né? Então, a espiritualidade da nova era, ela não é uma coisa só, ela é um conceito que a gente traz no nosso coração, que as pessoas que vêm vindo aí desde lá da década de 60, e é um movimento espiritual que vai se renovando, né, ao longo das décadas, que vem já com espíritos com esse sentimento renovador. Há quem diga, né, por exemplo, os astrólogos que falam da mudança da era de peixes para a era de aquário, né, que seria a nova era astrológica. Isso também faz parte. Mas não é só isso, não é? Porque a astrologia é uma grande ferramenta que a gente tem de fazer diagnósticos do micro e diagnóstico do macrocosmos também, né? Mas isso faz parte também, mas ao longo desse período vão vindo espíritos que eles não têm mais afinidade com ideias assim muito tacanhas, muito fechadas, que também estão de acordo com essa coisa do aquário, dessa era de aquário, que vem com essa coisa do universalismo, de ganhar o mundo, de pensar no coletivo, de novas ideias, novas visões sobre as coisas. E o próprio plano espiritual faz com que pessoas com esse modo diferente de ser comecem a encarnar para vir buscando outro tipo de coisa, outro tipo de forma de enxergar Deus, né? E outro tipo de buscar Deus, e outro tipo de forma de se conectar com Deus, e de pensar sobre Ele, de se posicionar sobre Ele, sobre a espiritualidade, né? E é óbvio que coisas novas sempre trazem resistência também, a gente sabe disso, né? Então,
Mas tá entendendo mais ou menos por que que você, que às vezes, né, já vem com essa... as pessoas às vezes acham você esquisito, né? Você não se enquadra em uma determinada religião, não aceita os dogmas, ou então fica questionando dogmas. Eu me lembro que a minha família é muito religiosa, a família da minha mãe, e eu questionava muito os dogmas com a minha mãe, né? Apanhava porque eu não aceitava determinados dogmas. Me amava a parte espiritual daquela religião, me conectava com o Espírito Santo, falava a língua, tinha dom de visão e tinha um monte de coisa. Amava a parte espiritual, mas quando chegava em algumas estruturas, eu não me adequava e eu era estranha, eu apanhava, eu não aceitava, e não era para mim. Então eu amava o lado divino da coisa, o lado espiritual, mas não, esse lado já não era para mim. É interessante que você falou de criança. Eu lembro também, quando eu era criança, por exemplo, minha avó era testemunha de Jeová, então uma visão de Deus, Deus é isso. Aí tinha uma parte da família católica, Deus já é dessa forma aqui, é um pouco diferente, é o seu Deus, meu Deus. Como seria a questão, já que você falou também de Deus, a forma de enxergar Deus dentro dessa espiritualidade da nova era? É porque assim, a espiritualidade da nova era, ela não enxerga o Deus fora, ela enxerga o Deus dentro. Então é assim, se você tem essa sede, se você já traz, você já é um espírito que vem com essa nova visão, você vai procurar, né, caminhos que te conectem a Deus, ou que te auxiliem essa conexão com Deus, com o divino, com a fonte, seja lá o nome que você queira dar, mas um caminho que é por dentro, que é você, né? Você não, e se você, e pessoas como vocês, ou como nós, que tem já essa visão, que vem já com uma visão mais transformadora, que é assim o ciclo evolutivo do planeta, pessoas que venham provocar novas mudanças, mesmo que elas sejam mal vistas, né? Quantas vezes eu fui mal vista por causa de pregar essa minha visão? E tá aí o Fernando, que não me deixa mentir, quem me conhece sabe como é que eu sou, onde eu tiver, com quem eu tiver, independe, a gente pode ser com o Papa, que eu vou falar das divindades, que eu vou falar da espiritualidade, não sou assim, para mim é uma coisa tão normal, tão natural falar da espiritualidade, das divindades, não importa a divindade de qual panteão que for, amo todas elas, estamos a serviço delas, né? E aí pode ser quem for, e a gente vê em meio que, não vou me comparar nunca, tá? A Jesus, por exemplo, mas quando Jesus veio, ele falava, eu sou o sal, eu vim para ser o sal da terra, não é? Eu vim para trazer a guerra, não foi que ele falava? Ele não veio para passar a mão na cabeça, ele veio para salgar, então ele veio para incomodar, para trazer alguma mudança. Mas, Suzy, peraí, agora eu fiquei confusa. Você está falando de espiritualidade da nova era e está citando Jesus, né? Por quê? Porque Jesus, ele não veio fazer uma religião, o cristianismo. Ele não veio pregar religião nenhuma, ele veio ensinar as pessoas a trazer exemplos, né? Exemplo de caráter, de boa conduta, exemplo de uma espiritualidade saudável, porém, as pessoas daquela época não tem como elas, por si só, porque ainda não se estavam maduros o suficiente, fizeram uma religião de Jesus, fizeram uma religião de Buda, só que agora essa espiritualidade da nova era, ela liberta as pessoas, para que as pessoas não precisem, como a Ariadne falou aqui, ó, de intermediários. A Ariadne falou, elas ainda estão vinculadas ao pensamento de intermediário, não concebem a possibilidade de contato direto com Deus, nem supõem, né, que dirá com as divindades. Então, agora não, a espiritualidade da nova era, ela vem também com esse conceito de universalismo, né? Então, é assim, eu posso me conectar à energia da divindade que eu estiver necessitando naquele momento, né? Então, e naquele momento a humanidade não concebia, mesmo hoje já é difícil, né, gente? Não é para todo mundo, né? Imagine naquela época. Então, a gente não está aqui para falar mal das religiões, nem das pessoas religiosas, a gente só está aqui para comentar a nova era, que é uma transição, uma mudança, uma evolução do ponto de vista do ser humano, dos espíritos humanos, de não precisarem mais de gurus, de pais e mães de santo, de pessoas para falar, vem cá que eu te conecto a Deus. Não, porque o caminho para Deus, a fonte, que vem tudo da mesma fonte, o caminho ele é por dentro, ele está em você. Né? Então, se você fecha os seus olhos e você faz ali
pode ser uma prece, né? Por que a prece? Por que a oração? Porque é o momento que você se concentra. Então, se você quiser fazer uma prece, se você quiser fazer uma meditação, meditar, pensar numa luz divina, num ponto da natureza que é uma conexão com o divino, ou numa divindade que você gosta, está ali dentro de você essa conexão. E a espiritualidade da nova era, ela vem então com uma gama de conceitos sobre essa possibilidade que os espíritos humanos têm de se conectar à fonte divina que é por dentro, que está dentro dele. É isso. Eu, no meu caso, particularmente, acho que foi por isso que eu demorei tanto para me encontrar, porque eu respeito todas as religiões, eu fui em várias já, enfim, desde de igreja católica, evangélica, umbanda, mas eu sentia que faltava exatamente isso, essa amplitude maior e não estar restrito ali e estar junto com o todo, né? É bom a gente falar que quando a gente fala então, assim, a Suzy trabalha com espiritualidade, trabalha com o Arcanjo Miguel, trabalha com os anjos, fala de Jesus, ativa a energia crística, ativa assim, energia da fé, que é a energia do mistério cristalino, né? Que é a fonte cristalina, a energia de Jesus é cristalino e mineral, é amor e fé, né? Trabalha com todas as divindades. E como que ela não tem religião? Porque a espiritualidade da nova era, ela liberta a gente para viver essa nossa espiritualidade. E não é que eu já estou liberta, não, gente. Eu também estou no caminho, tá? Também estou aqui encarnada, estou buscando, estou caminhando, correndo atrás da minha evolução também. Estamos todos no mesmo barco, mas ela vai libertando o ser para vivenciar uma espiritualidade com um aprofundamento longe de tantos dogmas, né? Podendo quebrar esses paradigmas assim antigos que limita a gente. E não é aquela coisa assim, eu preciso ser zen, né? Me desconectar, me desligar de todos os sofrimentos do mundo, dos meus próprios. Não, a espiritualidade da novela, ela fala assim, ela desperta você para a realidade da carne também. Porque não tem separação. Né? Então é aquela coisa assim, não vou viver zen lá só pensando no mundo espiritual, porque eu encarnei por um motivo, eu estou aqui por um propósito, eu também preciso viver essa encarnação, né? Estou na carne, só que eu preciso encontrar um equilíbrio para entender o que eu vim viver aqui na carne e vivenciar isso e fazer os meus resgates kármicos, fazer a minha missão pessoal, ter propósito. E isso preenche a gente, isso dá sentido para a vida da gente, isso transforma quando a pessoa começa a entrar. Então não se trata de uma nova religião, né? Não se trata, muito pelo contrário, se trata de uma liberdade para você vivenciar relações com o divino da forma que o seu coração, que a sua energia estiver necessitando de se conectar. É isso. E não de uma forma alheia ao que está acontecendo na sua vida. Não, é você ter postura, é você ter força, estar lá fazendo ações positivas para você alcançar esse equilíbrio. A espiritualidade da nova era, ela dá trabalho, né? Por quê? Porque a religião é mais fácil, né, gente? É só seguir, né? Teoricamente, né? A religião, você vai para a religião, não estou falando mal de religião, gente. A religião, ela serve um propósito. Estou falando de caminhos distintos, né? E de processo evolutivo da humanidade. Mas na religião, eu sei, porque eu já fui, minha família toda né? Quando era pequena, né? Ela te dá um livro, um livrinho e fala, isso aqui está aqui, ó. A doutrina dessa religião é essa. Inclusive, alguns pode e não pode, né? Não é? Fala assim, ó, você não pode fazer isso. E aí você só não faz aquilo, né? E tá tudo bem. Né? E você vai lá, participa dos cultos, se reúne, tá tudo bem. Mas a espiritualidade da nova era, ela pega a batata e joga no seu colo e fala, segura que essa batata quente é sua. Você tem que ter autorresponsabilidade. Você tem que estudar. Quanto que você tem estudado desde que você começou a entrar no caminho universalista, espiritualista? Né? Você tem que estudar, você tem que entender esse negócio, é ou não é? Né? Você tem que entender esse negócio, você tem que compreender. Então, uma parte
o plano espiritual traz pra gente. Outra parte, ele joga no seu colo e fala, vai estudar. Acontece comigo isso, você tá aqui, você sabe disso, né? Uma parte me mostra, outra parte mostra o que é para eu estudar. Chega uma hora que dá umas empacadas, eles vêm e esclarecem, e depois, ó, vai estudar, vai aprender sobre isso. A espiritualidade da nova era, ela coloca a autorresponsabilidade na frente de cada um. Por quê? Porque a religião, ela fala assim, Cristo morreu pelos seus pecados. A espiritualidade da nova era, ela fala assim, ninguém vai morrer por você não. Você pecou, ou seja, você errou, né? Porque do nosso ponto de vista já não tem mais o pecado, né? Você errou, minha filha, meu filho, a lei do retorno está vindo para você aprender. Você não vai tomar um banho e tudo vai desaparecer e sumir. Cadê a autorresponsabilidade? Cadê o aprendizado do ser, né? A lei divina, ela é para todos, não é? Então é assim, inclusive até mesmo essa concepção, né, de morrer pelos pecados e tal, é uma outra coisa que as pessoas subverteram a seu próprio benefício e acham que é dessa forma que funciona e não é bem assim, né? Porque não foi bem essas as palavras de Jesus, né? Então é assim, é se arrepender e continuar a partir de agora um novo processo, não é? Então assim, a espiritualidade da nova era, ela pega a autorresponsabilidade e fala para você, vai, pega essa batata quente que é sua, vai lá, descascar ela. Não é assim? Não é só ler o livrinho e seguir, né? Não, você tem que aprender, você tem que expandir. Ampliar, né? Isso. Expandir a mente, Passa pelo autoconhecimento, passa por evolução pessoal, passa por expansão da consciência, passa por todos. Isso, a Ariadne falou assim, é uma evolução consciencial e empoderamento pessoal. É isso mesmo, autoconhecimento, evolução pessoal, desenvolvimento do caráter, né? Da benevolência. Então, uma pessoa que ela está já alinhada com a espiritualidade da nova era, tem gente que fala a era de ouro, a era de aquário, não importa o nome que você dê. E assim, hoje a gente está nesse pulo, né, evolutivo, com espíritos vindo, assim como há algum tempo atrás o pessoal falava assim, crianças índigo, crianças cristal, não é? O que é isso, né? É porque se percebeu, houve uma percepção na aura de crianças cristal. Você já ouviu falar disso? Não. Crianças cristal, criança índigo, uma percepção na aura de crianças que estavam nascendo e aí vinha com essas cores na aura. O que essa leitura dessa aura significa? Que são espíritos encarnando com o propósito de trazer uma mudança de perspectiva. E daqui a 20 anos vão fazer a mesma coisa com o que a gente está fazendo hoje. É assim que o motor da evolução vai funcionando, gente. Sempre para frente. Sempre para frente. Desde quando, mais ou menos, vem essa espiritualidade da nova era? Então, na verdade, isso nunca muda. É o processo evolutivo, né, do ser humano. Ele nunca para. Então, em outras lives, a gente chegou a conversar sobre questões de mulheres grávidas encarnarem espíritos afins com as suas próprias energias. Não é assim? Então, é assim. Por isso que a evolução não dá salto no planeta. Por isso que não para nunca. Só que isso daí foi percebido a partir da década de 60, né? Então, assim, em 70 veio crianças índigos, né? Aí acho que foi anos 2000, aí começou crianças cristal a partir do ano 2000. Só que, na verdade, ninguém não continuou mapeando isso. E esses espíritos com energias diferentes, que eles vêm irradiados com cores diferentes nas suas auras, porque eles têm propósitos diferentes, eles têm afinidades com divindades diferentes e vêm para manifestar essas qualidades, né, no planeta. E às vezes vêm para incomodar mesmo. E são espíritos que, se não encontram o seu caminho evolutivo dentro dessa nova era, eles ficam perturbados, ficam perdidos, ficam angustiados, podem entrar em depressão, se sentir vazio, sem propósito, se não encontra
esse caminho dentro dessa mudança. Mas é uma coisa que não para nunca o processo evolutivo. E aí, como eu estava falando, daqui uns 20, 30 anos, os espíritos que vieram para transformar hoje, para ajudar, para cutucar, para ser o sal, né? Para tirar as pessoas da zona do conforto, eles também já vão estar obsoletos. Por quê? O processo não para, sempre evoluindo, né? Graças a Deus, né? A Ariadne falou assim, ó, o bom é que a gente tem amparo o tempo todo, graças a Deus. Outra coisa, assim, um conceito também geral de quem está afinizado com a espiritualidade da nova era, a pessoa ela não se conforma, a pessoa está sempre buscando melhorias, a pessoa não acredita em paradigmas de coisas que falam para ela, tipo assim, o amor não existe, se conforma porque, olha, não tem amor, tá? Não, felicidade não. E a pessoa não se conforma. Não, as pessoas são ruins mesmo, todo mundo é assim, o ser humano é desse jeito. A pessoa não se conforma, né? Eu falo para vocês, porque eu ouvi muito isso, e aí eu falava assim, mas não é possível. Se eu sou desse jeito, não é possível que no planeta inteiro tenha só eu pensando desse jeito e agindo desse jeito. Não, eu tenho certeza que existem mais pessoas como eu. E aí eu seguia em frente, no meu propósito, tipo, vou achar pessoas como eu, sabe? Não como eu 100%, mas que tenha afinidade, né, de pensamento, de propósito, de energia, e eu não desistia, né? Então, essas pessoas que estão em ressonância com a espiritualidade da nova era, ela não vai aceitar falar que você só vai conquistar coisas para você conquistar, porque você vai ter que sofrer, né? Se você não precisa se matar, não é? Então, a espiritualidade da nova era, ela fala que tudo é energia. Que se você está se matando muito para conquistar alguma coisa, você está tendo que empreender muito esforço, colocar muita energia para ver pouco resultado, ali existe um problema energético que você tem que olhar e tem que resolver. E aí pode ser um karma, pode ser traumas, pode ser outras coisas ali também instaladas no campo energético ou até no campo espiritual, porque tudo é energia. A espiritualidade da nova era, ela fala de uma fonte, de um criador que ela quer que você aprenda, que ela quer que você evolua, que ela quer que o planeta evolua, que o planeta seja feliz. Por que vocês acham, gente, que o planeta tem sido bombardeado frequentemente com tantas energias de enfermidade, de sofrimento, de desespero? Porque quanto mais as pessoas ficam desesperadas, baixa a vibração do planeta, e aí ao invés de encarnarem espíritos ainda mais iluminados, que vão trazer ainda mais mudanças pra gente, que vão, sabe, pontilhar o planeta de luz, vai ter ressonâncias, as gravidez, as mulheres grávidas vão ter ressonância para trazer que tipo de espírito? Espíritos iluminados ou espíritos ainda com muitos karmas, muitos que ressoam ainda uma energia muito baixa, muito densa, ou espíritos mais sutis? Não é? Então é assim, é tudo uma questão, o quê? De a gente ampliar a nossa percepção da energia que existe no planeta. É uma coisa simples que eu dei muito valor, palavras da avó, né, sábia avó, é aquela questão, né, que às vezes a gente, nós mesmos, né, poxa, eu sou um guerreiro, minha vida aqui, tô na batalha todo dia, então eu comecei a tirar isso do meu vocabulário, tô na batalha não, eu posso ter uma batalha, posso enfrentar uma, mas não tô na batalha, não quero estar na minha vida ser uma batalha, né, então acho que é focar a nossa energia, vamos né, fluir, e de né? que forma isso, né. O que eu aprendi com meus mentores é que assim, que a espiritualidade nesse momento não é para a gente fazer nenhum sacrifício. Esforços pontuais, nós fazemos esforços pontuais, né? Então assim, estou num ciclo que eu tenho que conquistar tal coisa, tá? Então vou fazer um esforço pontual. Sacrifício não. Sacrifício
para planetas de expiação, que estão na energia de planetas de expiação. O planeta Terra agora é um planeta escola, não é mais planeta de expiação, que inclusive foi uma transformação com a espiritualidade da nova era, quando a gente saiu da era de peixes, que inclusive o símbolo do peixes também é usado pelo cristianismo, né? E aí vem a era de aquário, que já é uma era mais abrangente, mais livre, mais solta, né? Então, o que que acontece? Esses espíritos que continuarem vibrando uma frequência mais densa, eles não precisam evoluir também, Suzy? Claro, com certeza. Mas na casa de meu pai há muitas moradas, não é assim? Então, o que acontece é que espíritos mais densos vão deixando de ter a sua ligação por frequência com o planeta Terra, conforme ele vai se sutilizando, e eles vão encarnar ou vão ser direcionados para outros orbes. Vai sendo desligado aqui do planeta Terra. E aí a gente vai elevando a frequência do planeta. Gente, isso são milhares de anos para acontecer, né? Não é de uma hora para outra. Mas quando a gente tem consciência do processo, o processo anda mais rápido, né? Não é isso? A Sueli está falando assim, oi Sueli, que ela também era assim, se sentia e achavam que ela era doida. Ih, esse negócio de ser doida, tô acostumada já. Às vezes eu brinco com os consulentes, né, no meio do atendimento, assim, até com os alunos, eu falo, meu Deus, se um psiquiatra ouvisse essa nossa conversa, eu ia direto pro internada, né, ouvir o que a gente conversa. Porém, brincadeiras à parte, é um momento assim da gente, eu pelo menos me sinto muito feliz, porque olha gente, não muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, ou até uns 30 anos atrás, ou quando eu era jovem, era impossível imaginar de ver médicos, doutores, falando de espiritualidade, medicina integrativa, misturando questões da medicina tradicional com questões de energia e de espiritualidade, pessoas aplicando reiki nos hospitais, né? Jorei, reiki, né? Era impossível. Eu achei que eu não ia alcançar essa coisa da ciência tradicional a testar a funcionalidade da energia. E a gente já está vendo isso, né? Isso é maravilhoso. Isso faz parte dessa transformação. Porque é como eu falo para as pessoas, para os alunos, para os consulentes, eu falo, olha, a evolução, para você evoluir, você não tem que ser maga como eu. Vai ser maga quem tiver que ser, quem tiver nesse processo, nesse caminho, né? Porque o planeta precisa de pessoas do bem, com poder em todas as áreas. Nós precisamos de representantes do povo na política que sejam do bem, que sejam poderosos, que tenham essa ligação, essa ressonância com a espiritualidade nova era, assim, para fazer o bem. Nós precisamos de pessoas nas grandes corporações que sejam poderosas e que estejam lá e que tenham também caráter, benevolência para fazer o bem também. Nós precisamos de pessoas em todos os campos da sociedade, fazendo o bem, levando o bem, com caráter, com ética, com benevolência, para que isso se propague, né? Então, o caminho evolutivo não é só, por exemplo, como eu vivo de espiritualidade, eu trabalho com espiritualidade, eu como espiritualidade, dia e noite espiritualidade, né? Mas não é para todo mundo, talvez seja para uma fração de pessoas. E o restante? O restante vai fazer o bem e vai estar em ressonância com esse bem, sendo realizador, tendo ações positivas para si e contribuindo para todos que puderem, que for possível também. Isso é a espiritualidade da nova era. Tem bastante coisa, né? Talvez a gente possa voltar nesse tema aí numa próxima, porque hoje já deu nosso tempo aí. Eu vou pedir para vocês sugerirem também temas, o que vocês gostariam que a gente abordasse, né? Porque assim, gente, olha, são 20 anos trabalhando com a espiritualidade, a gente já viu tanta coisa, né? Muita coisa a gente não pode trazer, assim, numa live aberta, tem coisas que a gente só consegue falar mesmo na sala de aula, né? Mas muita coisa a gente pode estar também contribuindo, né? E trazendo para vocês. Então,
as dúvidas de vocês, pode colocar aí nos comentários, mesmo que não seja durante a live, mesmo que seja depois, e a gente vai trazendo qualquer tema que vocês queiram, que a gente comenta também, a gente vai trabalhando. Fala um pouco mais sobre o tema de hoje, sobre a religiosidade. Podemos falar também, tá? Depois coloquem dúvidas específicas e a gente vai trabalhando também esses temas com vocês, não é isso, Fernando? É isso aí. Para quem não sabe, esse aqui é o Fernando Castelli, tá? Tá aqui, aceitou aí fazer esse bate-bola aí comigo aí, pra gente fazer essas lives todas as segundas-feiras, às 8h30. Às vezes já traz uns 2, 3 minutinhos, né? Inclusive por isso tem essa questão não do atraso, tá? Das perguntas, dúvidas, porque eu estou aqui também para ser um pouco aí a voz de vocês aqui com a Suzy, para trocar essa ideia e ela poder, enfim, esclarecer aí o que vocês quiserem também. Então é isso, gente. Uma excelente semana para vocês. Logo mais a gente vai deixar no Instagram. Quem não conhece Instagram, é @acasadosanjos.ee, @acasadosanjos.ee, de escola espiritualista, tá? E quem não conhece o YouTube é Suzy Cirino, tudo é energia. Logo a gente vai falar para vocês também a data certinha e a entidade que vai vir no encontro espiritual, tá bom? Então uma excelente semana para vocês. Boa noite, pessoal.